Olá, pessoal. Então, vamos dar seguimento aí nas aulas que compõem esse curso para a gente tentar entender o conflito na Ucrânia, né? Agora, qual é o tema que a gente vai abordar nessa aula número 18? Né? Chegamos na aula número 18. Acompanhe comigo. Vamos continuar na geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, mas o tema vai ser a ordem econômica e geopolítica global, parte 1. Serão duas aulas, parte 1 e parte 2, discutindo esse mesmo tema, a ordem econômica e geopolítica global. Aqui nós começamos a discutir sobre a ONU. O que é a ONU? A Organização das Nações Unidas. É um órgão que substituiu a antiga Liga das Nações, que era uma liga para tentar preservar a paz que surgiu pós Primeira Guerra Mundial. E a Organização das Nações Unidas vai substituir a Liga das Nações no final do Segundo Conflito Mundial, em 1945. Né? Veja só, observem que ela é formada, o símbolo da ONU é formado por uma projeção cartográfica azimutal plana, né? Quando um plano é tangenciado aqui no Polo Norte, né? E vai projetando, né, os meridianos de maneira radial, né, a partir do centro, né, do polo, e os paralelos circulares, né, ao redor do centro. Então veja só, em 1945, representantes de 51 países reunidos na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU. Qual é o objetivo da ONU? Preservar a paz e a segurança no mundo, pós-conflito mundial, além de promover a cooperação internacional para resolver questões econômicas, sociais, culturais e humanitárias. Então, veja, o objetivo não é só preservar a paz, garantir a segurança no mundo, mas também uma cooperação entre os países para resolver problemas como, por exemplo, as pandemias, como vocês viram com relação à OMS durante essa última pandemia da Covid-19, né? O ebola, a epidemia de AIDS em alguns países africanos, né? A fome, né? A miséria, a questão da água potável, né? Medicamentos, uma série de problemas em conjunto, a questão dos problemas ambientais globais, né? Como o efeito estufa, né? A questão do aumento da temperatura do planeta. Então veja, a ONU é formada por dois importantes órgãos, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral faz uma reunião por ano para fazer recomendações entre os 193 membros. Já o Conselho de Segurança é o órgão de maior poder, formado por delegados de 15 países membros, dos quais 5 são permanentes e 10 eleitos a cada 2 anos. O Brasil está entre esses 10 eleitos, né? Os 5 permanentes são os mais poderosos. Por que eles são permanentes? Porque são os mais poderosos que desequilibram, né, a questão da geopolítica global, pela sua influência política, econômica e militar. Né? Por exemplo, a Rússia faz parte dessas 5 cadeiras permanentes, justamente pelo seu poder militar. Lembra do que a gente falou de aula anterior, né, da participação da Rússia em 1998 para integrar o G8, o grupo dos 8 países mais poderosos? A Rússia está ali não por ser uma potência econômica desenvolvida, mas por ser um país que herdou aí a grande parte do arsenal nuclear da antiga União Soviética. Né? 5 cadeiras permanentes com poder de veto, ou seja, os únicos países que têm poder de vetar, né, alguma lei, alguma determinação, alguma recomendação são esses, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Esses são os países mais poderosos. Né? Acordos de paz, sanções, cortes de comunicações, de relações diplomáticas, bloqueio econômico, uso da força militar, tudo isso são recomendações do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU com poder de autorizar uma intervenção militar em um país. Ele é composto de 5 membros permanentes e 10 rotativos, com mandato de 2 anos. Nesse caso, os 10 são Azerbaijão, Guatemala, Marrocos, Paquistão, Togo, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Luxemburgo e Ruanda. Esse daqui já está desatualizado, o Brasil faz parte hoje, né? Então veja aqui as 5 cadeiras permanentes. Olha, esses que estão de laranja, os membros permanentes. Olha, Rússia, França, China, né, Estados Unidos e Reino Unido, certo? A ONU foi criada em 24 de outubro de 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É uma espécie de embrião do que algum dia poderia ser um governo planetário. Representantes de 51 países reunidos na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, criaram a Organização das Nações Unidas. Hoje são 193 membros. Hoje a ONU tem uma estrutura gigante, com 37 mil funcionários e o orçamento anual é de 3,12 bilhões de dólares, cerca de 16 bilhões de reais. A maioria dos países tem função decorativa com limitada influência. O exemplo são as 10 cadeiras
rotativas. O Brasil é um exemplo desse. É uma força limitada, decorativa. O organismo mais relevante da ONU é o Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 países. Desses, 5 são permanentes, têm direito ao veto, como a gente já falou. Outros 10 cadeiras são rotativas, com seus representantes sendo eleitos para mandatos de 2 anos pela Assembleia Geral da entidade. O artigo 23 da Carta das Nações Unidas define como membros permanentes do Conselho de Segurança os seguintes países: China, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França. No caso da Rússia, a vaga era originalmente da União Soviética, que se desintegrou em 1991. Na prática, quem manda na ONU são apenas esses 5 países. Pelo poder de veto que tem, pode impedir qualquer tomada de decisão da organização e não há nada que os demais 188 membros da organização possam fazer. Os 10 integrantes rotativos atuais do Conselho de Segurança têm mandato com duração até 2023, até o próximo ano. Então são eles, veja aqui a lista mais atualizada: Albânia, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Gabão, Gana, Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega. Há conversas e negociações há décadas para que o número de integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU seja ampliada. Haja visto que o mundo passa, no início do século XXI, sobretudo ali em 2008, com a crise do capitalismo nos Estados Unidos, há uma reivindicação de outras nações para um multilateralismo, ou seja, uma política multilateral, uma multipolaridade de poderes com várias nações em desenvolvimento, a exemplo da China, a exemplo da própria Rússia, África do Sul, Brasil, a Índia. São potências regionais, países em desenvolvimento, com grande capacidade futura de se tornar grandes potências econômicas, que a gente vai ver depois, quando estiver discutindo a questão dos BRICS. Aqui nós temos o formato, como a gente viu naquele desenho, o formato das cadeiras. As cadeiras, 5 delas são permanentes e as outras 10 são rotativas a cada 2 anos. Aqui são alguns órgãos que estão inclusos dentro da ONU, algumas das principais programas e agências e órgãos. A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Qual a função da FAO? Atua no combate à fome e à pobreza, no desenvolvimento agrícola, na garantia da segurança alimentar e no aproveitamento sustentável dos recursos naturais do planeta. A Unesco, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, atua nas questões da educação, preservação do patrimônio histórico e cultural da humanidade e desenvolvimento científico. A Unicef, Fundação das Nações Unidas para a Infância, promove a defesa dos direitos da criança e do adolescente. A OMS, que a gente escutou tanto desde 2020 para cá, durante a pandemia, é a Organização Mundial da Saúde, que atua nas questões relacionadas à saúde da população mundial. A PMA, Programa Mundial de Alimentos, fornece ajuda alimentar para salvar a vida em campos de refugiados e outras situações emergenciais. O PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, atua no combate à pobreza e em favor do desenvolvimento humano. A UNFPA, Fundação de Populações das Nações Unidas, atua na cooperação internacional para o desenvolvimento de populações. E PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, promove a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de seus recursos. Então, mais uma vez, reforçando aqui resumidamente, instâncias básicas de deliberação da ONU. A Assembleia Geral realiza reuniões uma vez por ano, todos os países participam dessa reunião, os 193. O Conselho de Segurança, que são compostos por 15, 10 desses membros são eleitos a cada 2 anos e os 5 permanentes são China, França, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Está aqui, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, certo? Aqui nós temos mais uma vez um desenho que reforça aquela forma circular, ao redor do símbolo aqui do Conselho de Segurança da ONU, que é justamente essa projeção cartográfica azimutal plana. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China, faz parte dos permanentes. Brasil, Colômbia, representa a América Latina e o Caribe. Europa Ocidental e outros, representado pela Alemanha e Portugal. De amarelo, Bósnia e Herzegovina, representado pelo leste europeu. Esse de laranja, a Ásia, esses de rosa, a África, certo? Então, aqui está a formação do Conselho de Segurança da ONU. A nova ordem econômica. Conferência de Bretton Woods, em 1944, objetivava a recuperação econômica do pós-guerra e a estabilidade da economia mundial. Então, o dólar passa a substituir a libra esterlita como a moeda inglesa e o dólar passa a se tornar uma moeda internacional, por isso, angariando aí uma moeda globalizada, uma moeda que representa os interesses do imperialismo norte-americano, do capitalismo liderado pelos Estados Unidos. O Banco Central, Fed, garante a paridade fixa de $35 por onça Troy, 31,1 gramas de ouro. O objetivo da Bretton Woods
era convocar uma nova ordem mundial que impedisse desastres financeiros como os que aconteceram durante a Grande Depressão dos anos 30, como, por exemplo, o crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, e definir a ordem financeira do pós-guerra. Ela estabeleceu o FMI, o Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BID, e o Fundo Monetário Internacional, FMI, com sede em Washington. Financiamentos de projetos, assistência técnica e empréstimos aos países em dificuldades, esse é o objetivo desses bancos. O FMI foi criado em Bretton Woods para promover o funcionamento do sistema financeiro mundial pelo monitoramento das taxas de câmbio, da balança de pagamentos, através da assistência técnica financeira. Sua sede é em Washington, nos Estados Unidos. Em 1947, foi construído o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, e em 1995, esse mesmo GATT, ele passou a denominar-se de Organização Mundial do Comércio, com sede em Genebra, na Suíça. Qual é o objetivo da OMC? O objetivo é combater medidas de protecionismo e estimular o livre comércio. Então, a gente vai ver que esse é o principal objetivo. No entanto, os países mais poderosos, como os Estados Unidos, mantêm o protecionismo da sua indústria, dos seus produtores, ao tempo em que prega a liberdade de comércio e a abertura das fronteiras para o avanço da sua mercadoria em outras nações. Então, esse é um discurso de um país imperialista, que domina esse órgão que é a OMC. Antes do final da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, sobretudo os Estados Unidos, sentiram necessidade de criar um sistema regulador dos fluxos financeiros e de comércio mundial. Em 1975, é criado o Fórum de Debate sobre a Conjuntura Econômica e Política Mundial pelos 7 países mais ricos, o G6, França, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália e Japão, conhecido como Clube de Roma. Em 1977, entra o Canadá, formando o G7. E em 1997, no finalzinho de 97 para 98, entra a Rússia, formando o G8. A Conferência de Cancún. Em 2003, na Conferência de Cancún, os Estados Unidos e a União Europeia, que são os maiores praticantes de subsídios agropecuários, apresentaram propostas com pouca liberalização para esses produtos. Veja o que eu estava falando. Então, se prega a questão do fim do protecionismo e a liberdade de comércio a partir da OMC, a Organização Mundial do Comércio. No entanto, Estados Unidos e União Europeia praticam os subsídios e a proteção das suas indústrias e seus produtores. Tal fato mobilizou 20 países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento a montar uma espécie de coalizão de veto para impedir que as negociações avançassem enquanto não fossem propostas medidas efetivas para liberalizar a agricultura para essas nações de desenvolvimento. Então esse grupo ficou conhecido como G20 comercial, tendo aí o Brasil como um dos grandes integrantes, a Rússia também. O G20 financeiro-industrial, o G20 financeiro reúne a cada ano os ministros das finanças e governança dos bancos centrais dos países do G8, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia, junto com a Argentina, Brasil, México, China, Índia, Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia e União Europeia. Aqui nós temos, atualmente a complexidade do cenário econômico caracterizou-se após a crise de 2008, vem ganhando projeção o G20, formando também por países emergentes. Então, aquilo que a gente estava discutindo, início do século XXI, o mundo passa por uma multipolaridade, vai surgindo várias potências regionais, economias emergentes, a exemplo do Brasil, da África do Sul, da Índia, da Rússia, da China. Então, ganha notoriedade o G20, que é esse grupo dos 20 países que formaram aquele G20 comercial. O G20 representa 2/3 da população mundial e 88,7% do PIB do planeta. Está aqui os países que fazem parte do G20, como a gente já estava discutindo anteriormente. Veja o PIB desses países. Estados Unidos é o maior de todos. Um PIB que gira aí em torno de 17,4 trilhões de dólares. A China vai para 10,3 trilhões. O Japão, 4,6 trilhões. A Alemanha, 3,8. Reino Unido, 2,9. França, 2,8. Brasil, 2,3 trilhões. Tudo isso daqui dados de 2014, certo? Veja que o Brasil está na posição 7ª, isso em 2014. Hoje já está numa posição bem mais inferior, por volta do 13ª, 14ª posição do PIB. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre a questão dessa ordem econômica e geopolítica global, parte 1, é isso. Eu espero que vocês continuem comigo aqui para a gente ver a parte 2. Tchau, tchau, até